Conselho Setorial, número 457. Primeiro item seria a aprovação da reunião ordinária do número 456. Então, acredito que todos tiveram acesso à ata. Então, se alguém tem alguma alteração, poderia se manifestar, algum item a ser corrigido, né, na ata. Não? Então, colocado em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. É aprovado por unanimidade. Então, sobre a pauta, eu gostaria de colocar também a aprovação, né? E o primeiro item, vamos fazer itens de retirada de pauta. Né? Eu já tenho o primeiro item, que foi solicitado a retirada da pauta pelo professor Marcelo Herrera, porque, na verdade, foi baixado em diligência e não houve o retorno do processo, certo? Então, eu queria esse primeiro item já retirado de pauta. Só uma dúvida, quantas vezes o item fica na pauta dessa retirada? Como é que deu? A pessoa tem que ter um compromisso, né? Na verdade, esse daqui eu posso até dizer que seria o interesse do interessado, né? Porque aqui é bem específico, né? É um professor que ele quer uma mudança de regime para 40 horas de ano. Então, o interesse é dele, né? Agora, quando é um interesse de, talvez, de um departamento, né? Um interesse mais institucional, tem um parecer de vistas, que eu me lembro, a regra é você tem duas reuniões, isso, para se não volta ao parecer original e daí é votado. Né? Pelo menos até onde eu me lembro da regra dos conselhos, ela seria essa para ele sempre retornar ao pleno, né? Certo? Então, retirada de pauta, o professor Drosda, né? Pediu o item 3, né? Também. Item 3 retirado. Mais algum para retirada? E eu vou pedir, na verdade, uma inclusão de pauta, que é a solicitação de afastamento para tratar assuntos particulares, que é do professor Hélio Padilha, para ele assumir a diretoria de desenvolvimento tecnológico do LACTEC, né? Ele já passou isso pelo Departamento de Engenharia Mecânica e, em conversas com o professor Horácio, como é uma licença um pouco, vamos dizer assim, bastante complicada, né, sobre esse aspecto, porque você se ausenta, na verdade, se corta um vínculo com a universidade, ele achou importante que isso passasse também pelo crivo do Conselho Setorial, desse essa segurança, na verdade, ao professor Hélio. Então, eu vou solicitar, é bem simples, mas que alguém se manifeste para ser o relator, porque eu não posso ser, senão eu seria, porque eu já fui a relatora no departamento, né? Eu tenho aqui, são mais 5, 6 folhinhas só. Seu Pacheco, obrigada. Então, ele vai ser incluído no final da pauta. Então, não havendo mais nenhuma manifestação, podemos, então, colocar a pauta, então, com 2 retiradas e essa inclusão de pauta. Certo? Então, indo para o item 2 da pauta, os informes a gente deixa para o final, fica sempre mais fácil, né? Então, é o processo 111.990/2009-89, de interesse do IPTI, o qual encaminha para a deliberação a alteração do seu regimento interno. Conselheiro relator, professor Arion Zandonato. Boa tarde, colegas. Inicialmente quero me desculpar
cima da demora essa que está presente e gerou uma certa confusão até na forma que eu me expressei. Então eu estou reforçando alguns pontos e por própria orientação de alguns colegas, incluindo no parecer alguns dados que poderiam estar em dúvida para os colegas. Parecer 0218 UFPR, PC, DEC, AZF. Processo 23075, 111, 990, 2009, 89. Interessado em ITTI, Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura. Assunto: alteração do regimento interno. Preliminarmente, cabe informar que o processo teve início em 25 de novembro de 2009, no Departamento de Transportes, e em 12 de novembro de 2009 foi aprovado em sua plenária departamental a criação de ITTI e aprovado o seu regimento interno. Esse regimento é composto por 6 capítulos e 16 artigos, que versam sobre características gerais do ITTI, a administração, do Conselho, da Superintendência Executiva, do patrimônio e receitas e das disposições transitórias. Resumidamente, alguns dos artigos. Artigo 1º, o ITTI é definido como órgão auxiliar do TC e vinculado ao Departamento de Transportes. Segundo, define os objetos principais: prestação de serviço subsidiários a ensino, pesquisa e extensão, área de transporte e infraestruturas. Terceiro, define as ações primárias, ações educacionais, pesquisa e serviços especializados. Quarto, define as áreas físicas dentro do Departamento de Transportes. Quinto, determina o envolvimento de professores, pesquisadores, técnicos e alunos vinculados ao DT, outros órgãos da UFPR e entidades públicas e privadas, através de cooperações, parcerias e similares. Item 6º, artigo 6º. Estabelece a composição administrativa de ITTI, Conselho Diretor e Superintendência Executiva. Artigo 7º. Determina que os membros da comissão sejam nomeados pelo DTT e designados pelo TC, para um mandato de 2 anos. O artigo 8º define as atribuições do Conselho Diretor. Artigo 9º estabelece um mínimo de 3 membros para decisões e deliberações. Artigo 10º define a composição do Conselho Diretor, dentro de 4 áreas: engenharia de transporte, engenharia territorial e ambiental, administração da engenharia e economia da engenharia. Artigo 11º define a periodicidade das reuniões. 12º define a composição da superintendência executiva, superintendente adjunto e um secretário executivo. 13º define competências do superintendente. 14º define competências do superintendente adjunto. 15º define competências do secretário executivo. 16º determina que a constituição do patrimônio e as receitas do ITTI. 17º define o regimento, o regimento entra em vigor na data da sua aprovação. Em 19 de outubro de 2011, por despacho do chefe do DTT, é solicitada a designação do primeiro grupo administrativo do ITTI. Em 20 de outubro de 2011, é emitida a portaria número 92 de 2011, designando a administração do ITTI. Em 20 de 3 de 2015, essa portaria, nova portaria, número 25 de 2015, designa novo corpo diretivo. O Conselho Setorial aprova, Resolução 01 de 2015, a criação de ITTI como unidade vinculada ao gabinete da direção do TC e aprova seu regimento interno, que não sofreu alteração alguma desde a sua criação. O processo retorna ao setor de tecnologia em 18 de 5 de 2015, após a manifestação da diretora do Departamento de Administração Pessoal, informando que não é possível criar, junto ao sistema CIE e CIEP, o ITTI, pois é necessário o vínculo à direção do setor. Em 18 de janeiro de 2016, a direção do setor encaminha de novo o regimento do setor de tecnologia com a inclusão do ITTI,
deixando claro que esse instituto é citado no artigo número 7, página 28. Em 13 de dezembro de 2016, encaminha-se ao DAP-DIR para manifestação quanto à criação do ITTI no CIAP e CIEP. Em 20 de março de 2017, o professor Roberto Gregório da Silva Júnior, DTT, exala parecer favorável e solicita o registro de TTI no sistema CIEP e CIAP. No dia 28 de março de 2017, o chefe do Departamento de Transporte encaminha ao setor de tecnologia para andamento nos trâmites e encaminhamento a projeto. Em 15 de março de 2018, o professor Eduardo Raton solicita um encaminhamento à SOC, Secretaria de Órgãos Colegiados, para que anexem o regimento interno do setor de tecnologia que foi aprovado em reunião do COPLAD, realizada no mês de fevereiro de 2018, para posterior regularização de cadastramento junto ao sistema CIEP e CIAP. Em 26 de março de 2018, a direção do setor, despacho 324, 2018, do FPR-RTC-TC, encaminha a SOC para as devidas providências. Em 28 de 3 de 2018, a SOC encaminha para a PROGEP, para a Ciência e Providência. Em 14 de 5 de 2018, a PROGEP de ADAP encaminha a Pró-Reitoria, informando que em processos similares entendem que as alterações de UORs ou URG, tanto no caso de criação como de extinção, devem ser feitas por meio ou acompanhadas da atualização da estrutura organizacional dos setores e das pró-reitorias do UFPR, que será realizada pela comissão designada pela Portaria 759 da Reitoria de 17 de novembro de 2017 e supervisionada pela Coordenadoria de Governança e Riscos, a fim de evitar equívocos ou retrabalho. Em 5 de 7 de 2018, é emitido portaria designando os componentes da administração do TTI, portaria 60 de 2017, TC, documento 097-1661. Em 29 de 5 de 2018, a Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças encaminha ao PROPLAN as seguintes considerações. Considerando a Resolução 0218 COPLAD, que aprova o regimento interno do setor de tecnologia da UFPR, considerando o seu artigo 8º, inciso 7º, que inclui o ITTI como órgão auxiliar do setor de tecnologia, considerando os despachos 324, 085, 6707, com a aprovação da solicitação pelo diretor de setor de tecnologia, considerando a portaria setorial 60, 2017, documento 097-1661, que designa a composição da administração do ITTI e, considerando a CRG PROPLAN como unidade gestora do programa institucional, solicitamos que seja efetivada a criação da referida unidade. Em 13 de 8 de 2018, a administração de TTI solicita à direção do setor colocar em deliberação a aprovação, a alteração do regimento de TTI, adaptada à resolução 0218 do COPLAD. Parecer. Em 20 de 8 de 2018, esse relator recebeu o presente pedido e, em consonância com os trâmites dos órgãos competentes, exarados em pareceres anteriores, especificamente a respeito da solicitação de deliberação e aprovação pelo Conselho Setorial do regimento interno do ITTI, que se encontra em epígrafe, com as alterações adaptadas à Resolução 0218 COPLAD, o qual é descrito suscitamente nesse parecer, e não havendo nos aspectos que cumpre a esse relator examinar qualquer impedimento que obste a sua aprovação, nos mantendo em consonância com as decisões anteriores emanadas por esse Conselho. Sou favorável à aprovação do regime interno do ITTI. SMJ, esse é o parecer. Salvo melhor juízo, esse é o parecer. Obrigada, professor Ariel. Então, tem discussão
esclarecer? Então, eu acho que a dúvida que teve na relação passada foi o que foi alterado no regimento, né? E eu, pessoalmente, pelo motivo lá do Centro de Estudos de Planejamento, fui dar uma olhada na questão do regimento, e só para, já que essa dúvida ficou, as alterações foram praticamente no sentido de simplificação e de tornar mais claro que a vinculação é diretamente com o setor e não mais com o departamento. Então, aqueles itens que apareciam no começo lá, que a indicação é do Departamento de Transportes para que seja constituído a superintendência, não tem mais, né? Agora exatamente. Conforme está a resolução 02 do COPLAR, né, que estabelece todas as unidades dos nossos órgãos, né, e todos nós estamos fazendo isso, estamos apresentando os nossos regimentos, né, inclusive o Centro Piloto acho que foi o primeiro órgão a apresentar, né, nós devemos passar agora, por causa dessa nova, da resolução, simplesmente a essa atualização, porque nós não estamos vinculados aos departamentos, né, no caso a Engenharia Química fez isso, e o ITTI, no caso do Transportes, né, Departamento de Transportes. Acho que assim, se por acaso ficou essa dúvida, basicamente isso, né? Não tem mais essa... Aqui, todos os itens que dizia o Departamento de Transportes fará alguma coisa, sediará, não tem. Nada disso mais. Mais alguma dúvida? Então, colocado em votação, os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Estão aprovados. Novamente, eu peço desculpas da plenária de não ter sido tão claro da outra. Item 3 da pauta, também uma deliberação, processo 023-986, 2018-55, retirado. Já vamos para o 4. Deliberação, processo 035-780, 2018-78, de interesse do Departamento de Engenharia de Produção. Caminha relatório acadêmico final. Relator, professor Arthur Renato Porto. Processo 23.075, 035, 780, /2018, assunto na relatório acadêmico final do curso de especialização em engenharia de produção, número 2016. História. Em 25 de 6 de 2018, o processo é aberto pelo interessado, com ofício destinado à chefia do curso de engenharia de produção, documento 105.0632. Junto ao processo foi anexado o relatório acadêmico final do curso de especialização em engenharia de produção, documento 105.0707. Em 14 de 8 de 2018, o referido relatório é aprovado por unanimidade na 66ª reunião ordinária do Departamento de Engenharia de Produção, sob o parecer do professor Dr. Marcelo Mariano Correia Macena. Documento 115.5167. Em 22 de 8 de 2018, o professor Dr. Murilo Eugênio, chefe do Departamento de Engenharia de Produção, encaminha o processo para a sua aprovação nesse setor de tecnologia, o motivo depois desse parecer. Em 21 de 9 de 2018, esse relator solicita ao coordenador do curso de especialização a área colegiada. Em resposta via telefone, o professor Dr. Robson Celema esclarece que, sendo um curso novo, não há colegiado no mesmo. De fato, corrobora a resolução 42/03 com, que diz em seu artigo 11, inciso 1º, a exigência de colegiado é obrigatória apenas para os cursos de especialização credenciados como curso Estado. Análise. O curso teve um total de 24 alunos ingressantes, sendo 2 bolsistas. Desse total, houveram 4 reprovações de livre existência, sendo que 19 alunos receberam o certificado de especialista. Foram ministradas 15 disciplinas presenciais teóricas, uma disciplina de visita técnica e também a realização de monografias. O curso foi finalizado em dezembro de 2017. O processo está devidamente instruído com as documentações e informações necessárias e em conformidade com a resolução 42, principalmente com a resolução 4203, com parecer. Com base no exposto, sou parecer favorável à aprovação do relatório acadêmico final do curso de especialização em engenharia de produção, turma 2016. Salvo o melhor juízo, este é o parecer. Então, em discussão, relatório, em votação.
Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Então, aprovado. Obrigado, professor Arthur. Próximo. Vai ficar imenso. Item 5, processo 043, 143, 2018, 75. Também relatório final, financeiro técnico. Então, professor. Então, o relatório técnico final de atividades do curso de especialização em engenharia de produção de 2016. Escola. Em 5 de 7 de 2018, o processo é aberto ao interessado com ofício destinado à chefia do curso de engenharia de produção, documento 105/2022. Junto ao processo, anexados os documentos: termo de cumprimento do objeto, documento 112/6672, relatório final do curso de especialização em engenharia de produção de 2016, relatório técnico, documento 112/6680. Comprovante do balancete de FUNPAR, documento 112/6687, demonstrativo financeiro DCF, documento 112/6690, e demonstrativo orçamentário DCF, documento 112/6699. Em 14/8/2018, o referido relatório é aprovado por unanimidade na 66ª Reunião Ordinária da Comissão de Engenharia de Produção, sob o parecer do professor Dr. Fabiano Oscar Prosa. Documento 115/262. Em 23 de 8 de 2018, o professor Dr. Valmir Eugênio, chefe do Departamento de Engenharia de Produção, encaminha o processo para a sua aprovação nesse setor de tecnologia, motivo depois desse parecer. Análise. O processo está devidamente instruído com as documentações e informações necessárias e em conformidade principalmente com a resolução 4203/1 e com o relatório de prestações de contas CRI/FDR. Parecer. Com base no exposto, sob parecer favorável à aprovação do relatório técnico final do curso de especialização em engenharia de produção para 2016. Salvo o melhor juízo, este é o parecer. Em discussão? Em votação? Os favoráveis se manifestam? Todo mundo é favorável. Todo mundo está acordado. Pegadinha de professor. Então, aprovado por unanimidade. Obrigada, professora. Item 6 da pauta. É o processo número 211-507-2017-75. Professor Michael Malik. Então, boa tarde. Então, vai ser bem objetivo curto. Então, esse aqui é o parecer que trata de adequação do plano de trabalho com alteração de repasse a FUNPAR do curso de pós-graduação Lato Sensu em Engenharia Industrial 4.0, coordenado pelo professor Pablo Vale. Então, do relatório, esse processo já foi relatado no momento de sua abertura por esse mesmo relator na reunião número 450, ordinária do Conselho Setorial, em 6 de dezembro de 2017. O processo tem sofrido alterações e inclusões documentais desde aquela data, e nesse momento tem como objeto de análise o novo plano de trabalho conforme o documento 12.43.904, que contempla aqui a alteração de equipe, mas leia-se que a alteração de equipe aqui é só a movimentação de orientação e aula, e a alteração da taxa de administração da FUNPAR de 5% para 8%. O valor total do plano permaneceu o mesmo, com alteração de algumas rúbricas. Entendo que a alteração se deu tanto para adequação orçamentária, quanto para atender o aumento da taxa administrativa da FUNPAR. Entendo que a alteração se deu tanto para a adequação orçamentária para atender o aumento da taxa administrativa da FUNPAR, quanto para a utilização de novas demandas e atividades. Da conclusão, diante do exposto, não havendo outros elementos de análise solicitados, sou de parecer favorável ao justo plano de trabalho. Salvo o melhor juízo esse oferecer. Então, em resumo, não mudou nada, exceto o fato de que aumentou a taxa administrativa de 5% para 8% e teve que tirar de algum lugar. Então, que era 3.000, virou 2.500, detalhes que não fazem muita diferença. Então, a FUNPAR ficou com algo de 17 ou 13.000 a mais no final das contas. Então, é só uma mudança de algumas rúbricas para fazer essas adequações. Alguma dúvida? Essa foi a única coisa que eu fiquei me procurando no processo inteiro. Então tem uma infinidade de documentos e repetições, aquelas coisas que a gente já sabe. E
eu não identifiquei a razão. Não sei se o professor Pablo está... Não está. Posso comentar um pouquinho? Pode. A gente teve a mesma questão em cursos nossos. O que ocorre é que a Mar, ela passou por um processo de readequação por conta dos seus custos, por demanda externa de órgãos superiores. E a metodologia a ser adotada não é mais como antigamente, um percentual em cima do valor, mas é a apropriação do custo mesmo da realização das atividades. Bem ou mal, foi isso que eles tiveram que fazer para atender os órgãos de controle. Então, isso se espelha, na verdade, ou vai de alguma forma afetar todos os projetos que nós venhamos A partir de 2018. eu acho. Porque, na verdade, essa turma eu entendi que já abriu, inclusive, né? Então, esse processo começou em 2017, então a turma já abriu, e essa adequação aconteceu durante o... Eu acho, professor, que essa adequação ela tem que ser feita por conta dos órgãos de controle para todas as atividades não executadas. Então, eventualmente, um curso, um projeto de 2017, que tem ações a serem executadas pela FUNPAR, terão que ser revistas. Então, eu realmente não encontrei, mas talvez além do transcender o projeto, realmente, o processo, saber por que teve que... Então, só tinha um documento dizendo que agora tinha que passar a ser 5 para 8, né? Mas a razão estava faltando realmente. Você está correto. E isso vem acontecendo desde 2017. Não é de 5 para 8, é de 5% para determinar. Até pode ser para menos, ou pode ser para mais, dependendo do esforço que o projeto dá com relação ao desempenho da fundação, ao trabalho que a fundação dá. Por exemplo, se tiver mais atividades de viagem internacional, congresso, carnaval, não sei o quê, demanda mais esforço. Compra de equipamento importado, demanda mais esforço. E aí a fundação cobra proporcional a isso, a esse esforço. O que está acontecendo é assim, a gente apresenta um projeto e na hora que eles avaliam o projeto, eles se dão um percentual relativo àquele projeto. Qualquer alteração no projeto com relação à destinação de verbas, a remanejamento, a mudança de infraestrutura que tem no projeto, eles vão recalcular para restabelecer. Por isso que vai acontecer mais vezes de projetos virem diminuindo ou aumentando. Deveria vir a priori, né? Porque se você faz o projeto e depois eles falam, não vai ser bem isso, você aprova com uma... Mas se o plano de trabalho muda, vai mudar o esforço da fundação também. Porque você só operacionaliza quando ela vai executar. Se ela não executa, não é justo que ela cobre. E se ela executar mais, é justo que ela cobre. Então, quem for projetar aí tem que fazer um jogo, né? Tem que avaliar bem quando for mudar o plano, para verificar se a mudança tem um percentual que pode ser suportado pelo curso ou não. Mais ou menos assim. Esse é o modelo deles. Só para esclarecer do 5 para 8. Posso fazer só uma pergunta? Não é do tempo. Quer dizer, mas a cobrança da taxa da FUNPAR percentual, ela tinha relação também em parte com a ideia do uso variável, sabe? Sim. Quando você coloca uma taxa fixa, não tem mais custo variável. É possível você colocar um custo por aluno? Não é a metodologia deles. Sabe por quê? Não é. Veja, você tem um plano determinado. Então, se você diz que você vai comprar um determinado equipamento importado, se você tiver um aluno ou tiver 50 alunos, não vai fazer diferença. Não, é isso não. Entendeu? Sim, mas é isso que eu estou dizendo. Ou seja, é uma metodologia que envolve diversos fatores. E eles ainda estão estruturando essa metodologia. Eu dei aula para o pessoal deles agora há pouco tempo e eles não têm certo exatamente como as coisas estão acontecendo no seu geral. E aí nós estamos passando por uma experiência que eles estão fazendo a partir daí. Mas eles estão apropriando baseado no esforço que o projeto está dando. É um modelo que pode ser mais por exemplo, que nos dê mais trabalho como coordenadores de curso, mas é um modelo que é mais justo. Se pensar que antes eles cobravam de 5% a 20% uma tarifa dentro do projeto, e 20% no final do projeto, não vai cobrar 20% apropriado. Então, mais ou menos assim. Mais algum esclarecimento? Mas realmente é isso que foi comentado. Os órgãos de controle esclareceram isso em relação às fundações e não existe um percentual mais fixo. É
o desenvolvimento dessa metodologia conforme o trabalho que é colocado dentro dos projetos LUS. Existem essas variações mesmo. Então, não havendo mais, colocado em votação, então, aprovado. Obrigada. O último item da pauta, então, foi a inclusão, que é a solicitação de licença para tratar de assuntos particulares do professor Pacheco. Tem o processo 0544947, foi uma demanda da professora Padilha, que solicita então a licença para tratar de assuntos particulares, para assumir a diretoria de desenvolvimento tecnológico do TTT junto aos institutos LACTEC, bem como a suspensão pelo mesmo período, que vai de 3, inicialmente era 3/8, depois mudou para 3/10 de 2018 até, são 3 anos, então 2021. Então é a suspensão do DE, bem como o afastamento para tratar de assuntos particulares pela razão que eu já concluí. Então o processo foi adequadamente instruído, tenho um pouquinho de experiência, porque nós passamos por situação similar com o professor Zimmer, assumiu a função. Então tem um ofício do professor Hélio, o chefe do departamento, que demandou então a avaliação da relatora, que foi a professora Regina, que emitiu um parecer favorável, foi aprovado então em departamental, a ata consta, e o formulário específico, que é um formulário nato digital da Projeto, foi preenchido pelo professor e consta a ciência do chefe do departamento. Então, à luz dessas observações, desses elementos, sou de parecer favorável ao afastamento por 3 anos do professor Padilha, no período já apresentado, bem como a suspensão do mesmo período pela Projeto da condição de professor em regime de trabalho com horas, salvo melhor juízo desses dois. Então, discussão. Só um comentário, uma pergunta, até para a direção, não para o doutor. O departamento com isso fica com uma vaga para o substituto, 40 horas. Né? Independe, na verdade. Pode ser. Acho que deve ser, porque pedir 20 horas para substituir o Sérgio e negar, 40 horas. Se ele DE, tem que ser substituto, tem que ser 40 horas. É que eu tenho um pouco diferente, porque na verdade o cargo do Sérgio, eles me disseram que eles não poderiam dar substituto. Mas no caso do Hélio, como uma sessão, é uma indicação da reitoria, o dele prevê um substituto. Não me pergunto quais são os Pode que seja critérios. licença para assuntos particulares já dá direito a substituto. Mas eu acho que é 20 horas. O Carlos, que acho que assumiu o caso do professor Zimmer, se eu não estou enganado, é 21. Acho que sim. Eu posso estar enganado, mas acho que... Mais alguma dúvida? Só que é uma suspensão da DE. Por causa do cargo que vai assumir, tem que suspender. Tem. Foi perguntado a todos. Pois é, até a Procuradoria. Violento mesmo. Por isso. Coitado mesmo. Agora, também, quando foi seguir essa música, abriu mão provisoriamente da dedicação exclusiva. Não é só a DE, ele afastava da universidade. Sim, afastado, mas além disso, na remuneração, é que ele é afastado e na remuneração ele abre mão da DE, porque você tem a opção no afastamento de manter o teu salário. Não, ele não mantém o salário. Quem vai pagar o salário dele é o substituto. Não, sim, mas você tem a opção, que ele faz um afastamento na prefeitura, por exemplo, que é um outro órgão público, não sei se vai falar até, entre escolher ficar com o teu salário da universidade ou ficar com o salário do cargo para o qual você vai ser afastado. Se você ficar com o teu salário da universidade, a prefeitura paga a universidade pela sessão. Se você abre mão do teu salário da universidade, você vai receber direto da prefeitura e a universidade não tem nenhum ônus. Então, isso tem a ver, eu não sei exatamente qual é o motivo, tem a ver com a questão da aposentadoria. Então, o Gregório, por exemplo, ele optou por ficar com o salário da universidade, então a prefeitura pagava à universidade o salário do Gregório.
só que pagava à universidade o salário de 40 horas, igual de ideia. Porque ele era obrigado, como estava cedido, a abrir mão da dedicação exclusiva. Mas me parece que essa Por que também não sei? do afastamento, o montador até tem alguma questão legal no projeto. Pacheco, na verdade, tem aqui, até acho que está com você na página 3, um deles, sabia? Que diz assim, ó, considerando que é proibido ao docente de nível superior em regime de dedicação exclusiva o exercício de qualquer outro cargo, ainda que de magistério ou de qualquer função ou atividade remunerada, mesmo estando em licença para tratar de assuntos particulares, do parecer da Consultoria Geral da República e do despacho. Daí ele coloca lá o número. Então, é proibido mesmo a dedicação exclusiva. Tem que abrir mão mesmo. Um comentário feito por um colega, eu não consegui identificar quem foi, a respeito do tempo de aposentadoria. No formulário do projeto existe uma observação, aí eu não sei exatamente como funciona, mas dizendo que se o docente assim quiser, ele pode pagar por conta própria o PSS, Plano de Seguridade Social do Servidor Público. Aí ele precisa emitir uma DARF e fazer o pagamento. Esse é o motivo da gente ficar com fazer uma opção pelo salário aqui, porque daí você não precisa fazer. Porque daí já vai ser descontado. No caso dele, ele vai ser no sentido. Certo, gente? Não posso colocar em votação? Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Obrigada, professor Pacheco. Na verdade, eu teria dois informes muito curtos. O senhor Siqueira quer um informe? Só para tirar dúvida, é possível 40 ou 20 horas? Eu sei que solicita. Eu acabei de tirar dúvida do meu projeto. O quê? O professor assuntos particulares, se ele é DE, dá direito a 40 horas. 20 ou 40 horas substituto. Tá, obrigada. Sobre o plano anual de compras, né, todos os nossos chefes de departamento já estão com as suas planilhas 80% prontas. Mas, como está faltando 20%, eles nos oferecem um curso para nós. Dia 4/10, das 8 às 17 horas. Tudo isso. Elaboração do plano anual de contratações da UFPR. Então, eu vou tentar fazer, né? Vai ter esse curso, enfim, né? Fica aí a dica. O segundo, na verdade, seria só falar sobre a semana integrada, né? De extensão e pesquisa, que realmente são dias não letivos, dia 2 a 4, né? E eu abro para informes, na verdade, do pleno, senão a gente pode encerrar. Algum? Então, eu agradeço a presença de todos e batemos o recorde de tempo. Celeridade.